Oi, boa noite. Tem que puxar a barrinha aqui, senão não permite quem quiser acreditar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Bispão aí. Eu já estava aí para atender, Alexandre, eu tinha que aceitar o convite correto, tá? Aqui apareceu o serviço. Bactéria, tudo bem? Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo Prazer em bem. revê-los. Bispão tá aí, né, Bispão? Comeu muito churrasco hoje? Eu estou participando, mas estou aqui na capela, trabalhando, jogando água na grama. É, aí sim. Aí eu estou meio no escuro aqui. Que isso, filho? Acende a luz, meu filho. Não, mas onde eu estou tem luz, não. Usa a lanterna aí do celular. Vai ajudar. Tem que jogar água na grama, senão morre. Mais 2 minutos? Sim, à vontade de vocês aí. O Bispão preside e o Júnior dirige. Eu vou deixar a roda segurar aqui um pouquinho, tá? Eu preciso mexer no banheiro agora. Eu tô no trabalho, às vezes eu vou ter que fechar meu microfone, mas estou prestando atenção aqui, tá bom? Eu vou ficar mais só ouvindo hoje, porque vou mudar os treinos aí, vou mudar de lugar também. Já. Tia Ângela, Boa noite, tudo bem com vocês? boa noite. Estamos aqui, Popô, Poliana, eu, a Jojo, estamos aqui em casa. Dá um abraço no povo aí. Tá ouvindo aqui? Ouviu? Estamos ouvindo. Júnior, você fica à vontade, tá, meu amigo? A hora que você quiser dar início. Fala, eu tô guardando mais uns minutinhos, né? Quero mandar um tempo pra você pegar. Ah, 8h10, 15 minutos. Começar, né? Podemos. Mas, quem pode fazer a primeira oração para nós, por gentileza? Pode ser a tia Ângela? Sim, posso fazer.
Deus, nós somos muito gratos por estarmos reunidos no meio online para compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo, aprendermos mais das Escrituras, a sentirmos o Senhor se trazendo nos fortalecendo, nos mostrando o caminho certo a tomar em nossas vidas, as decisões certas para as coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça, glorifica, nos guia, que possa ser proveitoso para cada um de nós. Possamos sentir as revelações pessoais para as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, vencer as nossas dificuldades, as nossas provações e prepararmos por essa oração que fazemos, sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. 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 A Alessandra também está querendo entrar aqui, acho que não vou deixar não. Vou dar essa oportunidade para ela, né? Gente, que absurdo. Oi, meu amor, boa noite. Seja bem-vinda. Deve comentar o seu comentário. Mas você ouviu? Com certeza, né? Gente, que absurdo. Essa menina é custosa demais. Esse é meu gatinho. Gatinho custoso. Então, Tem que responder lá. É claro. essa reunião de estudo, né, está sendo dirigida por mim, presidente, e presidida pelo bispo Geraldo Lopes. E nós vamos dar continuidade, Rodrigo, ao domingo passado, é isso? Pode ser. Domingo passado a gente estudou o primeiro NEF, né? Capítulo 1. Nós podemos estudar o capítulo 2 hoje, né? Nós terminamos o capítulo 1? Terminamos. Bom, então vamos lá. Vocês querem usar a mesma temática da semana passada? A gente lê de 5 em 5 versículos e vai explicando, que ele vai comentando. Para mim fica ótimo dessa forma. O que vocês acham? Esse princípio aqui não precisa ler não, é só o parágrafo 1 aqui, né, para frente, né? Isso. A gente pode começar no versículo 1. Tá, posso iniciar? Pode. Pois eis o que aconteceu, ter o Senhor falado a meu pai, sim, num sonho, dizendo: Bendito és tu, Lei, pelas coisas que fizestes, e porque foste fiel e declaraste a este povo as coisas que te ordenei, eis que procuram tirar-te a vida. E aconteceu que o Senhor ordenou a meu pai num sonho que partisse com a família para o deserto. E aconteceu que ele foi obediente à palavra do Senhor, fez, portanto, o que o Senhor lhe ordenara. E aconteceu que ele partiu para o deserto e deixou sua casa e terra, e sua herança, e seu ouro, e sua prata, e suas coisas preciosas, e nada levou consigo, a não ser sua família e provisões e tendas. E partiu para o deserto. E desceu pelos limites perto da costa do Mar Vermelho e viajou pelo deserto ao lado mais próximo do Mar Vermelho. E viajou pelo deserto com sua família, que consistia em minha mãe, Saria, e meus irmãos mais velhos, Lamã, Lemuel e Sam. E boa noite, Laine. A Elaine acabou de entrar também. Boa noite. Nós estamos dando seguimento aqui, nós estamos lendo de 5 em 5 parágrafo do capítulo 2 do Nefil, tá? Eu já acabei de ler os agora. E eu falo ou alguém fala? Pode falar. O que eu vi aqui nesse capítulo
aqui é que ele creu tão cegamente em Deus que ele largou tudo para trás. Tudo que é coisa material, dinheiro, ouro, e levou só a família, a crença e os ensinamentos que Deus lhe mostrou, né? E foi como um divisor de águas ali para ele, daqui para frente outra vida. É isso. Eu gosto que, mais uma vez, o princípio de sair da zona de conforto veio à tona, né? Daí estava ali na sua cidade, com todo o seu conforto, tudo. O Senhor fala para ele, sai da sua terra, que eu vou te mostrar um lugar onde você vai ser melhor. E, mais uma vez, convida a gente para sair da zona de conforto, né? E nenhuma vez ele foi negativo ou retrucou a Deus, né? Ele obedeceu cegamente, não falou nada. Não é isso? Sim. Posso complementar? Acho que eu li a respeito e acho que tem tudo a ver com a escritura. Pode sim. Hoje eu, fazendo lá as minhas brincadeiras lá com o Instagram, lá no Central das Escrituras, né, eles estavam trazendo referência, né, de pais que foram exemplo para seus filhos. E um deles foi Leí, né, que largou toda aquela vida de conforto que ele tinha, vamos dizer assim, de ostentação, por amor, principalmente aos filhos. Né? Foi uma forma que o Senhor também usou para que ele, né, não pensasse em si próprio, mas principalmente na família. E aí, hoje, na Central das Escrituras, lá eu fui, que eu li. E ele foi um exemplo também de pais. Então, assim, eu deixo aqui o meu feliz Dia dos Pais para os pais presentes aqui. Obrigado. Nas Escrituras aqui. Isso vale para mãe e pai também. Vou falar, irmão. Por isso que eu me apresentei. Estou aqui também. Embora os meus tenham pai, mas, né, distantes nós uns dos outros, mas eu sempre fui um bom pai para os meus filhos. Sim. Só para deixar registrado, gente. Engraçado que no domingo passado nós vemos que Nefe ele dá importância a isso, né? Os exemplos bons que os pais deles deixou, né? E uma coisa que ele relata é a saída de Leí de Jerusalém, né? A obediência de Leí ao Pai Celestial, né? Então, por mais que a gente pense que nossos filhos não estão observando a gente, eles estão observando, né? Eles sabem quando a gente é obediente a Deus, quando não é, né? E à medida que eles vão crescendo, isso vai enraizando no coração deles, né? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Angela? Sim, posso falar. Eu fico pensando assim, que não deve ter sido fácil. A maior fé que ele tinha, o maior amor que ele tinha pelo Senhor, ele tinha passado a vida dele inteira trabalhando. Ele era um trabalhador que conseguiu dar o conforto para a família, conseguiu adquirir seus bens de uma maneira honesta, através do seu trabalho. Ele era um homem rico, tinha posses, né? Que tinha joias, que tinha dinheiro, que tinha ouro, que tinha uma casa confortável. E, de repente, o Senhor mostrou para ele que ele deveria largar tudo isso, que era o fruto do trabalho dele, para trás, e levar o que era mais importante, confiar no Senhor, que era a família e as provisões. E o resto ele deveria confiar no Senhor, que o Senhor ia prover. Então, eu acredito que não deve ter sido fácil para ele, mas em nenhum momento, como o Júlio falou mesmo, ele realmente foi obediente, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não resmungou, ele não xingou, ele não se revoltou. Ele fala na escritura que ele foi obediente, mas que não deve ter sido fácil. Não foi. E aí eu fico pensando hoje, às vezes o Senhor nos pede alguns sacrifícios e é difícil para a gente fazer sacrifícios que são poucos, são pequenos, mas são difíceis. Para mim, é um sacrifício, muitas coisas que eu tenho que fazer para servir na igreja,
Sacrifícios até financeiros mesmo. Uma viagem para o templo vale a pena, é uma bênção, mas é um sacrifício. Você gasta, né? É um sacrifício de dinheiro, um sacrifício de tempo, um sacrifício muitas vezes de conforto, que você tem que passar horas dentro de um ônibus apertado. Não é fácil, mas vale a pena. São sacrifícios que a gente faz. Mas a gente faz por obediência, né? E eu, se pudesse, se Leí pudesse ter, talvez, falado, se o senhor tivesse falado para ele, leva as joias, leva o ouro, leva a riqueza, ele não teria sido tão abençoado, né, como ele foi, porque ele mostrou realmente desejo de sacrificar tudo ao Senhor, por obediência ao Senhor. Por isso o Senhor estava do lado dele e ele se transformou nesse profeta maravilhoso que nós estudamos, mas que não deve ter sido nada fácil, não foi não. Igual a gente tem o exemplo naqueles filmes, né, quando os bandidos, geralmente são os bandidos, né, eles catam o ouro lá naquelas meias, por aí, Salomão, né, e tal, e vai carregar aquele ouro está pesado, e não consegue correr, e são mortos com o ouro. Então, quer dizer, o cara dá valor ao bem material e perde a vida, né, e ali Deus falou, deixa tudo para trás, né? Sua vida com você e sua família, né? Sim. E mais alguém? Então, no meio nessa, eu tenho certeza que na história de Leí, mesmo na nossa história também, às vezes, a nossa obediência, ela às vezes ela no meio dessa obediência de ter que fazer um sacrifício ou algo parecido assim, a gente tem as dúvidas, elas vêm, claro que vêm. Mesmo a gente obedecendo, às vezes vem a dúvida. Aí eu já achei interessante eu falando, e a gente tem que se perguntar se a gente tem sido um exemplo das pessoas que nós lideramos, né? Hoje as meninas falaram, você se parece com a professora de ensino religioso. A gente teve a aula, a gente conversando. Eu me parece em quê? Física ou das características dela? Ela falou, não, física um pouquinho os olhos, as duas falando. Aí falei nas características, aí elas falaram, você parece assim, demonstra igual é tudo para você estar feliz com tudo. Eu pensei assim, mas será que eu demonstro isso para elas, que eu estou feliz com tudo? Então eu me admirei delas falar isso. Porque eu não reconhecia essa característica minha, que eu achava assim que eu, às vezes, era negativa, às vezes estava assim, ranzinza com tudo, e aquele jeito assim, né? Eu falei, gente, mas se eu estou passando isso para elas, nem eu sabia que eu tinha essa característica. É algo assim que às vezes a gente tem que pensar o que a gente tem passado para as pessoas que a gente lidera, né? E eu fiquei assim um pouco admirada com que elas, com que aquilo que elas acham que eu faço para elas, que nem eu sabia que eu passava isso. Então a gente tem que se preocupar com isso também, né? E aí agora, tipo assim, eu fico pensando agora, é uma coisa que eu vou me apegar nisso para me tentar mesmo realmente viver isso que elas falaram mesmo, de estar feliz com tudo. Eu fiquei até satisfeita. Agora, toda hora eu fico lembrando do que elas falaram. Eu falei, gente, não tá bom demais se eu tô passando que eu tô feliz com tudo. Eu tô passando essa negatividade para elas. Nós participamos de um curso há pouco tempo, né, que falava que mais parte das pessoas, o nosso gesto, o nosso modo de agir, do que nossas próprias falas, né? Quem foi que participou foi só a Alexandra que está aqui. O Geraldo Bezos também participou. Lembra, Bezos? Lembro, sim. Teve algumas aulas que nós tivemos, né, no curso que falou muito sobre isso, né? E a gente, na verdade, a gente tem que ser positivo em tudo que a gente vai fazer. A gente tem que esquecer que existe a palavra não. Então a gente tem que pensar sempre que vai conseguir e todas as metas que a gente planejar é importante a gente estar sempre olhando lá na frente, esquecer e não ficar preocupado com as coisas que já aconteceram e pensar só no que a gente pode fazer para frente. Eu tenho essa positividade comigo sempre.
Eu nunca falo que não dá para fazer isso, não vou dar conta de fazer. Então a gente tem que esquecer esse ponto negativo, né? E ser sempre mais positivo. Isso fortalece a gente em tudo. Tanto em todas as decisões que a gente vai tomar, tem que estar sempre pensando positivo. Nunca ficar, né? O curso nos fortaleceu muito sobre isso também, né? Foi. Realmente. A Alexandra é uma pessoa muito positiva, né? Tanto que eu vou deixar para ela falar aí. Logo que nós conhecemos, eu falo para ela que eu aceito tudo quanto é convite. Brasil nenhum, posso lá conhecer tudo, né? De serviço, qualquer coisa. Aí fui convidado para ser padrinho de um garoto, né? Onde que a menina tinha sido minha chefe na Algar. E aí pergunta para ela aí onde é que eu fui parar. Fala para ela também. Para eles. Alexandra. Bom, como ele não fala não sabe falar não com as pessoas, e ele está sempre disposto a ajudar de alguma forma, ele foi parar no centro de Umbanda para batizar a criança, né? Isso aí no tempo de apostasia, mas hoje ele não faz isso mais não. Mas eu cheguei boa noite. Muito surpresa, eu não sabia que era um terreiro, né? Não, é um terreiro mesmo. Conversamos aqui da Umbanda e tal. Até hoje, cara, meu amigo, não tem nada a ver. Não. Sou padrinho segundo esse, sou padrinho lá. Mas sempre assim, foi positivo em tudo, né? Antes de ser negativo, eu vou conhecer o que é o que é que a pessoa está me oferecendo. Mas beleza, mais alguém quer falar alguma coisa sobre esses... A senhora já levantou a mão aí para você. Oiê, tô com a mão levantada aqui. Estava ouvindo vocês e pensando, né, sobre isso, sobre o fazer, a importância do fazer, não só do falar, né? Bem aqui no versículo 1, o Senhor, ele diz para Leí: bendito és tu, Leí, pelas coisas que fizeste. Então o Senhor aí bem disse o Leí pelos atos dele, né? Então a gente pode ponderar assim, como têm sido os meus atos. Os meus atos têm sido tão dignos de serem benditos ou têm sido dignos de serem malditos, né? Então o Senhor, ele observa o que a gente faz, mais do que o que a gente fala, né? E ele viu que Leí, ele foi fiel, ele era um homem digno, íntegro, que vivia a vida dele sendo um excelente marido, excelente pai, buscando guardar os mandamentos, buscando servir as pessoas da cidade que ele se preocupava, e o Senhor viu esses atos dele. Por isso que o Senhor disse para Leí ali, né, os atos, a importância dos atos. Uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui também, quando a gente estava estudando e ponderando, o quanto, apesar de lá no Lemuel serem aqueles mongões, a gente vai ver isso mais pra frente, mas o quanto a família de Leí confiava nele, né? Porque você imagina o seu pai falar para você: vamos embora, vamos largar tudo para trás, não vai levar nada, vamos embora. E nós vamos pior, nós vamos para outra cidade, nós vamos para o deserto, no meio do nada, nem nada. Então, assim, ele era um homem tão digno que a esposa o apoiou, porque sabia que ele era íntegro, que ele era honesto, que realmente ele falava com o Senhor, né? E a família, os filhos, apesar de dois milhões, a família também o apoiou. Então, de que maneira nós temos a agir na nossa vida para que as pessoas nos olhem, nos ouçam e confiem na nossa palavra, no que a gente fala? Nós estamos sendo íntegros o suficiente para que as pessoas confiem em nós? Que a gente recebeu uma revelação do Senhor para a nossa vida, para a vida das pessoas, né, da nossa família, quando nós somos pai, mãe, né, quando a gente tem pessoas na nossa família que a gente preside. Então isso também faz ponderar um pouquinho. Mas é um exemplo muito especial de Leí, foi um grande pai mesmo. Bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Eu acho que essa é uma doutrina ensinada no templo, né? Que o homem, ele é
fiel, ele tem que ser fiel ao Pai Celestial e a esposa fiel ao marido enquanto o marido estiver estabelecido no Senhor, né? Então, o homem ele preside o lar, né, enquanto ele está estabelecido no Senhor, né? Enquanto ele está assim estabelecido no Senhor, as outras pessoas também têm que ser fiel a ele. E eu vejo isso acontecer com a família de Leí também, né? Por ele ser fiel a Deus, as outras pessoas seguiam ele também. Outro ponto que a gente pode detalhar também dentro dessa escritura é a questão de Leí ter assumido a postura dele de sacerdócio, do sacerdócio. Uma vez que o Pai Celestial tinha dado uma ordem para ele obviamente mostra que ele era um homem temente ao Pai Celestial, né? E principalmente ele acreditava no sacerdócio que ele possuía. Então, pegando o gancho aí com o que o Rodrigo falou, tanto a esposa quanto os filhos, né, apoiaram o Leí, mas eles apoiaram justamente porque eles enxergavam a obediência, né, e o poder do sacerdócio na vida de Leí. Sim, isso faz toda a diferença quando a esposa apoia o marido dentro da igreja, né? O marido ele tem paz para poder servir, para poder fazer as coisas. Agora eu já vi muitos casais que o marido sai para servir, quando chega em casa vira briga porque deixou de fazer as coisas dentro de casa, né? Então um precisa do apoio do outro, tanto o marido quanto a esposa também precisa do apoio do marido. Bem, mais alguém? Vamos para o próximo. Quem que pode as vendas, né? 1, segundo no sexto parágrafo em diante. Capítulo 2. Pode fazer para nós, Elaine? Faça aí. Peraí, acho que eu vou pegar aqui, porque eu tô na sala que eu não tava aguentando ficar no quarto. Nesse quarto aqui. E eu não peguei esse, eu fui lá pra sala, não peguei esse. Tá falando com o colega meu agora, mas assim, ele tá na mão, pode ler. Eu estava de touca, de frio lá. Já. Se alguém tiver aí na mão já, pronto, pode começar, pode estabilizar. Eu estou sem óculos, eu estou lendo um livro aqui. Vou tentar. Eu estou no escuro. Se faltar alguma coisa, vocês só corrijam o problema. Porque às vezes vai acontecer de não enxergar. Okay. Eu estou embaixo da luz aqui, mas estou lendo um livro, né? E aconteceu que depois de haver viajado pelo deserto, ele armou sua tenda num vale à margem de um rio de águas. E aconteceu que construiu uma tenda, um altar de pedras e fez uma oferta ao Senhor e rendeu graças ao Senhor nosso Deus. E aconteceu que depois ao rio que desaguava no Mar Vermelho, o nome de Lamã, e aconteceu que deu ao rio que desaguava no Mar Vermelho o nome de Lamã, e o vale ficava nas margens perto de sua descendência, desembocadura. E quando meu pai viu que as águas do rio desaguavam na fonte do Mar Vermelho, falou a Lamã, dizendo: tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda retidão. E também disse a Lemuel: tu poderias ser como este vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Muito bem. Para comentar? Eu vou comentar um versículo, né? Porque aqui fala, nesse primeiro versículo, no 7, né? E aconteceu que construiu uma tenda, um altar de pedra,
e fez uma oferta ao Senhor e rendeu graças ao Senhor nosso Deus. Às vezes a gente deixa algumas coisas, né, que acontecem na vida da gente e deixa de agradecer, né, por algumas coisinhas simples. Né. Sexta-feira aconteceu um fato comigo que o rapaz que estava do lado, ele falou comigo que foi um milagre, que não ter acontecido nada comigo. Um carro atravessou na minha frente e eu estava correndo muito de bicicleta. E eu estava menos de 3 metros do carro, eu consegui parar um metro na frente, perto, para não bater no carro. Estava na avenida, de um lado eu subindo e eu descendo, ele atravessou na minha frente. O menino perguntou para mim como que eu consegui parar e não cair. Eu falei, mas eu não estou sozinho. Aí ele falou, foi um milagre. Depois aí eu só respondi de novo, mas eu não estou sozinho. E deu um tempinho, fiquei dando uma acalmada na pressão, né? Porque o susto foi grande. E o rapaz simplesmente desceu, encostou o carro onde ele ia parar e só olhou para mim e deu uma risada. E eu disse, eu continuei parado lá um tempinho, o menino falou, você não vai falar nada com ele não? Eu falei, não, para quê? Não aconteceu nada comigo, eu estou bem, não cheguei, aconteceu nada, então não adianta, se eu for discutir, as coisas vão só piorar. Falei, não, se fosse eu ir lá e meter um cacete no carro dele para ele aprender, porque ele queria amassar o carro. Eu falei, não, mas não tem necessidade para isso. Então, às vezes a gente tem que olhar esse ponto, né? Porque se eu não aconteceu nada, não aconteceu nada de ruim. E se eu tivesse parado lá só para discutir, tinha sido pior um pouco. Às vezes aí podia acontecer alguma coisa. Então, às vezes, você pode evitar certas coisas e observar, né? De quanto a gente é abençoado. Beleza. Ela perguntou, né? Um NEF, capítulo 1, 6 ao 10. Obrigada, tá? Nada. Alguém quer comentar? Pode ficar à vontade. Magdélia. Eu acho que fica evidente a gratidão de Leí, né? Acho que o Senhor ele fica satisfeito quando nós somos gratos a Ele. E aqui mostra o que é um sacrifício, né? Leí sacrificou a vida que ele tinha por algo melhor que o Senhor tinha para ele, né? Então, quando a gente pensa em sacrifício, a gente pensa que talvez é algo assim ruim, né? Mas não, sacrifício é você deixar algo bom por algo muito melhor, né? Ele foi na fé mesmo, né? Então, largou tudo, na fé que ele tinha em Deus, ele acreditou e falou, não, então é aqui que eu vou. Desculpa, pode falar. Eu achei interessante no nono aqui, quando ele diz que o Lamã ele poderia ser como o rio, né, contínuo. Tu poderia ser como o rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. Aí ele prossegue aqui. E tu Lamuel, poderia ser como este vale firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Então, ele mesmo Lamã e Lamuel, como a gente sabe, que eles sempre são filhos meio, não digo que rebeldes, que não tenham a mesma fé que o pai dele, né? Que não consigam enxergar a bondade da fé que ele falava com eles. E mesmo assim, ele ainda incentivava que os filhos podiam ser como um rio e como um vale. Só bastava seguir os mandamentos do Senhor. Porque quando a gente vê as coisas boas que Deus nos dá, que a gente consegue viver as coisas que Deus nos dá, e principalmente prestar atenção às coisas que Deus nos mostra, né? Que Ele sempre nos mostra coisas boas, mas a vontade de seguir só depende de nós. Não adianta eu querer fazer uma coisa, eu ver uma coisa e não fazer, né? Ficar esperando o outro
outra pessoa possa me dizer que seria tão importante para mim continuar. E principalmente para nós no Evangelho. O quão importante é a gente continuar, ser persistente nas nossas decisões e respeitar as vontades que Deus nos manda. Né? Porque quando a gente tem a capacidade de pedir ao Senhor e a gente tem a capacidade de ver o quão bom Ele é para nós, e às vezes o quão a gente não é tão bom com Ele quando nós não seguimos os preceitos dele. É que às vezes a gente vê as coisas boas, mas a gente prefere murmurar, a gente reclama das coisas, a gente, ao invés de a gente pegar, fazer e pedir ao Senhor que nos ajude para que a gente possa continuar fazendo as coisas boas para o próximo, e a gente tem a certeza que a nossa bondade para o outro, ela sempre vem em dobro para a gente, mesmo assim, muitos de nós ainda reclamamos muito, porque nós ainda não temos a capacidade de observar a bondade que Deus nos dá. E, infelizmente, a gente também não tem a boa vontade de fazer o correto, fazer o certo. A gente se torna pessoas que deixam para amanhã eu faço, talvez se dê certo daqui a pouco. Mas a gente tem que entender que quando Deus coloca as coisas na nossa frente, a gente tem que perseverar e a gente tem que tentar fazer o nosso máximo. Nós somos humanos, erramos sim, mas os mandamentos estão aí para que a gente possa seguir eles. E se a gente colocar os mandamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, tenho certeza que o Senhor, Ele sempre nos encaminha para o bom lugar, para as boas tarefas, para boas palavras, para bom ombro, para ouvir um consolo, para ser um bom ouvinte. Bem, boa noite. E nem sempre a gente está para falar. A gente também é muito bom, a gente pode ser tão bom para ouvir quanto para falar. E estamos firmes no nosso propósito, porque é isso que Ele quer de nós. Uma reflexão que a gente pode fazer desse versículo. Opa, boa noite. Tá pago já? Ah, tá pago. Se quiser deixar naquela mesa branca, ó. Rosana? Isso. Qual mesa? Vai dar baixo. Opa, boa noite. Tem uma entrega aqui? Tá bom, obrigado. E ele fala, especifica muito bem isso para os dois. O vento tocou para lá, eu vou tocar para lá. O vento tocou para cá, eu vou tocar para cá também. Não, nós temos que ser firmes e constantes naquilo que nós acreditamos. Era o que ele esperava desses dois filhos dele, né? Ao contrário de Neto, que todas as coisas ele, mesmo talvez ele não compreendendo, ainda assim, ele agradecia e obedecia. Até mais, bom trabalho. Eu também fiquei ponderando aqui sobre a importância de sermos gratos, né? Leí a família que tinham viajado mais de 15 dias. Quando fala que eles viajaram pelo limite ali do chegar até o Mar Vermelho, né, mais ou menos 15 dias. Depois disso, ainda mais 3 dias até chegar naquele ponto ali perto das margens. Então eu fico pensando assim, viajar no deserto, eu estou passando mal aqui de calor, estou igual a Elaine, estou com calor danado aqui em casa. Eu fico imaginando você viajar num deserto o dia todo, calor terrível, tinha muitos assaltos no caminho, né? As famílias tinham que tomar muito cuidado para não serem atacadas. Você ter que deixar todo o conforto de uma casa para estar em tendas,
tem que contar muitas vezes com a caça, né? Contar com o Senhor ir até os lugares onde tem a água potável. Então, assim, você está sujeito a todas as limitações do tempo climático, das provações que tem ali. Né? Ele tinha largado tudo para trás e a primeira coisa que ele fez quando eles pararam e ficaram ali mais um tempo acampados foi fazer um altar e render graças ao Senhor. Então, assim, eu fico ponderando, porque é muito fácil a gente ser grato quando a gente recebe bênçãos. Quando está tudo bem, nós estamos atingindo os nossos objetivos, a gente está bem, né, no nosso trabalho, está todo mundo bem de saúde na família, a gente está alcançando as coisas que a gente sonha. Então, tudo vai bem, né? É muito fácil ter o coração cheio de gratidão. Mas você ser grato na provação, né, você pensar que o Senhor ali, apesar de todas as dificuldades, o Senhor te ama, está do seu lado, aquilo é para o seu bem, né? E como o Leí tinha essa visão que eles estavam vivendo, então esse é um modelo mesmo, que a gente tem que ser grato em todas as situações, em especial nas dificuldades. Essa semana eu me lembrei, teve o falecimento de um líder da igreja, um homem que foi líder na igreja há muitos anos, e que nesses últimos anos havia se afastado do evangelho, mas que criou uma família, foi um homem íntegro, né, que deu uma bela família, filhos maravilhosos, netos maravilhosos, que faleceu. Aí no velório, eu estive lá, durante o velório, e a irmã desse senhor, que é de uma outra religião, ela foi falar umas palavras. Eu achei tão linda a mensagem que ela deixou, porque ela demonstrou uma gratidão tão grande pelo irmão que ela teve, pelo tempo que ela teve de oportunidade de conviver com esse irmão, tudo que ela pôde aprender com esse irmão, tudo que ela pôde viver do lado desse irmão, e ela demonstrou uma gratidão tão grande a Deus, aquele momento de dor ali, as palavras dela, e eu pude sentir isso, que ela estava com o coração transbordando de amor e gratidão ao Senhor, não de revolta, não de raiva, não de tristeza pelo falecimento do irmão que ela amava, mas ela demonstrando amor, né? Então, a gente chegar nesse ponto de amar a Deus e mostrar gratidão, principalmente nas provações, na dor, na dificuldade, nas tristezas, nas angústias, nas incertezas, eu acho que a gente tem muito que aprender, eu tenho muito que aprender nesse sentido, e com lei também a gente aprende isso. Então, quando o Senhor chamou Leí, né, para ele, nem sempre ele vai, mesmo na situação de Leí, nem sempre ele vai nos chamar para algo que realmente, aos nossos olhos, vai ser bom para nós. Quando chamou Leí, aos olhos de Leí da família, não era bom, eles iam deixar, como a irmã Angela falou, eles iam deixar a casa, iam deixar o conforto, para poder ir para o deserto. Então, naquele momento ali, eles poderiam ter falado, não, mas isso não vai ser bom, mas o que eles fizeram? Obedeceram, né? Foram. Então, tem coisas que o Senhor vai nos chamar para nós, num momento, a gente vai achar que é bom. Você vai falar, não, mas isso aí, nossa, está muito fora, né, do que eu acho que é bom para mim. Mas o que a gente tem que fazer nesse caso? Obedecer. Aí vem a obediência. Se Leí não tivesse obedecido, tivesse pegado a família e ido para o deserto, falar, não, eu não vou sair do meu conforto, né, para poder obedecer aqui, porque aos olhos deles eu tenho certeza, como se fosse com nós, com a nossa família, que a gente ia pensar que aquele não seria bom naquele momento. Então, nem sempre o Senhor vai nos chamar para algo que a gente vai achar que é bom para nós, mas Ele sabe que é. O que a gente tem que fazer? Ponderar, tem que estar sempre pronto para receber o que é as revelações do Senhor. A gente tem que estar sempre preparado por isso, porque às vezes vai vir revelações que a gente nem está preparado, porque a gente está naquele sufoco. Ali, e a voz do Senhor, como a gente sabe, ela é muito branda, né? Ela é mansa, a gente tem que estar sempre assim, como que a gente vai se preparar para isso? Estudando as escrituras, sempre fazendo oração, né? E às vezes ele vai falar conosco, a gente não vai perceber, né? Então isso já aconteceu muito comigo. Então a gente tem que estar sempre atento, né, à voz do Senhor, aos comandos do Senhor, né, às revelações do dia a dia.
achava que não ia conseguir. Foi isso que Leí fez por família. A gente viu na história de Leí que alguns momentos ele até, assim, duvidou, né? Teve uma hora ali que ele duvidou em algumas partes. Mas ele nunca desistiu. É isso que a gente tem que fazer. Nunca desistir, né? É muito interessante, né? Quando a gente vê a história, que a maioria das coisas que Nefe fez, a Leíta, Lamã e Lemuel também fizeram. Né? Mas então, assim, não é fazer, é como fazemos, né, na obra do Senhor. Você vê que as coisas que Nefe fez produziu milagre no coração dele. Né? E as coisas que Lamã e Lemuel fizeram, para eles, foram coisas assim, que quase que não surtiu em nada. Né? Por quê? Por causa da forma que eles fizeram. Então, não é só servir na igreja, mas a forma que nós servimos o Pai Celestial. Isso sim vai produzir um grande milagre na nossa vida, né? Que é o milagre da conversão. Júnior tá mudo. Meu bem, seu telefone tá... Desculpa. Então, ouvindo hoje. Não ouviu nada que você falou aí, gente. Valeu, Debog. Vou até falar mais rápido aqui, porque nós temos 12 minutos e foi 1 hora mesmo, né? E aí, eu acho que a aula hoje foi muito boa. Está sendo muito boa, não terminou ainda, né? A aula não, o estudo, né? Porque nós estamos só na metade, menos da metade, do capítulo 2. Então não vai dar para terminar tudo e eu não vou correr também, não. Aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte: gente, será que não daria para a gente também fazer na quarta-feira também, 1 hora? Como é que é o tempo de vocês? Por mim, tudo bem. Por mim, na quarta-feira é meio complicado, porque eu já tenho que levar a Sofia no curso na minha quarta-feira à noite. Então, para mim, na quarta-feira eu já não posso. Como nós já temos ensaio do coral, eu não sei se eu vou conseguir. Eu tinha falado para a Alexandra que estava tudo certo, mas eu me esqueci. Então, eu tenho que conversar com meu filho, ver se a gente organiza para ele ir buscar ela, se ele tiver de folga, para que eu possa fazer na quarta. Porque, para mim, é meio complicado eu dar certeza para a gente fazer na quarta. Agora, o outro dia, está tudo tranquilo. Na terça ou na quinta, a gente for um melhor dia, vamos colocar lá no grupo, vamos ficar lá, né? Uhum. Beleza, então vamos pro próximo, depois a gente vê isso. Então agora do 11 ao... Terça-feira agora não dá para ter que algumas pessoas vão estar na caravana de Brasília. Não, tranquilo. Isso aí nós vamos colocando lá no grupo, estudando lá um dia, uma terça, uma quinta, pode ser nessa semana na quinta ou na outra semana, né? Quem pode ler para nós agora? Do 11 ao 15. Posso ler? Ora, isto ele disse Tudo bem? Boa por noite. causa da obstinação de Lamã e Lemuel, porque eis que murmuravam a respeito de muitas coisas contra seu pai, que ele era um visionário e os havia tirado da terra de Jerusalém, fazendo-os deixar a terra de sua herança e seu ouro e sua prata e suas coisas preciosas, para morrerem no deserto. Diziam que ele havia feito isso por causa das loucas fantasias de seu coração. E assim Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o pai, e murmuravam por desconhecerem os procedimentos daquele Deus que os havia criado. Nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída conforme as palavras dos profetas. E
e assemelhavam-se aos judeus que estavam em Jerusalém e procuravam tirar a vida de meu pai. E aconteceu que meu pai lhes falou no vale de Lemuel com poder, estando cheio do Espírito, até tremerem diante dele. Confundiu-os, de modo que não ousaram falar contra ele. Portanto, fizeram o que ele lhes ordenou, e habitou meu pai numa tenda. Aqui, o que mais chama atenção é essa murmuração, né? Lamã e Lemuel. Eu acho que é mais do que murmurar. Acho que ali tinha uma tendência mesmo à rebelião, né? E aí eu fico pensando que essa murmuração deles no início era uma reclamação em voz baixinha, meio ao pé do ouvido, um do outro, com os olhares meio de deboche, depois uns olhares com raiva, e depois essa murmuração bem baixinha. Opa, tudo bem? Boa noite. Tá pago? Pode deixar naquela mesa ali pra mim, por favor. Frederico, é isso, né? É 1201, né? Certinho, amigo. Bom trabalho. Opa, tem uma entrega aqui. Tá bom, obrigado. Tramando, se rebelando contra eles, né? E aí fala a escritura também que eles faziam isso porque eles desconheciam os procedimentos de Deus. Então, muitas vezes a gente reclama também, a gente resmunga, e às vezes a gente age igualzinho a Manuel, às vezes nem percebe que a gente está igualzinho, mas a gente age quando a gente não entende os procedimentos de Deus e critica, né, aqueles que são os porta-vozes do Senhor, que são os nossos líderes. A gente passa a criticar os nossos líderes de uma maneira porque a gente desconhece ou a gente não busca conhecer a vontade do Senhor, não busca aceitar a vontade do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que começa a falar ao pé do ouvido, devagarzinho, mansinho, uma voz baixa, que aí é o início de uma rebelião. Se a gente não controlar isso no início, isso vai nos afetando de tal maneira que a gente chega ao ponto de querer realmente, né, às vezes até tirar a vida espiritual de alguém pelas nossas palavras e os nossos atos. Aí, se falando um pouco a respeito disso também, um pouco tem a ver com relação a Lamã e Lemuel, eles não compreendiam porque eles também não quiseram buscar compreender as coisas das quais o pai estava pedindo para ele, né? Diferente de Nefe, né? Que ele ficava por entender o porquê daquilo, porém, como ele ficava às vezes em dúvida, ele buscava por ele mesmo, pelas próprias pernas, buscar a verdade das coisas que o pai dele estava falando. Ao contrário, né, de Lamã e Lemuel, que eles queriam, é como as pessoas hoje em dia, elas querem tudo tão esmiuçado, tão detalhado, que elas se esquecem de buscar por elas mesmas aquilo que elas querem para a vida delas. E isso, trazendo isso aí para a nossa vida, quantos de nós, né, nós não agimos dessa forma também? É mais fácil criticar, é mais fácil não querer aceitar do que falar, não, eu vou buscar entender isso por mim mesmo. Então, a gente também, nós estamos igual o irmão de Jarede, né? Para quem conhece a história do irmão de Jarede, ficou lá, colocou uma tenda, ficou dentro da tenda olhando só a água assim, e a gente não toma atitude de nada. Às vezes, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a decisão que a gente tem que tomar para a nossa própria vida, para o nosso bem, a gente não toma aquela decisão. Porque nós nos acomodamos dentro da tenda. O que a gente tem que fazer? Sair dessa tenda e
partir para cima, tomar decisões certas, fazer o que tem que ser feito. Tomar a decisão que o Senhor quer que a gente tome. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente fala, não, mas agora não, vou esperar mais um pouco. A gente sabe. Então, a gente sair desse conforto da tenda e partir para cima do problema, partir para cima do que o Senhor quer que a gente faça, que a gente vive. Então, tem uma mudança de vida, né? O Senhor fazer o quê? O Senhor fazer a parte dele das bênçãos que a gente tem que receber. Ele nunca vai fazer sozinho se a gente não fizer a nossa parte. Né? Então, vamos sair das tendas, né? E partir para cima. E a zona de conforto. Você quer falar? Não. Ah, Não, eu tô pensando aqui, mas eu vou guardar para mim. Tá. Rodrigo, são 60 minutos mesmo? Para mim, se vocês quiserem abrir, a sala é 60 minutos. A sala é 60 minutos. Se vocês quiserem abrir outro link, tudo bem. Ah, tá. Fico por conta de vocês. E tá tendo mais 3 minutos. Dá tempo de fazer uma oração e a gente combinar. Por mim, tudo bem. Eu tenho a noite toda. Está faltando poucos versículos, não dá para terminar. Tudo bem? Boa noite. Vai, se a gente vai de novo, né? Isso é pelo Meet? Isso. Mas o Meet não tem limite de tempo, não. Tem não? Não tem pelo Zoom. Não, só o Zoom que tem limite de tempo, né? O Meet não. Ah, não, então beleza. Aí quem foi que informou? Foi o Rodrigo. Foi eu, porque eu li no site lá, parece que tinha 1 hora, 60 minutos. Não, então beleza, então vamos continuar aqui, vamos terminar então. Cadê? Ah, tá. Não, desvoltei aqui. A Quitéria levantou a mão. Então, pronto, pode ir. Posso? E aconteceu que eu, né, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também um grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou. Só um minuto, vou perder. Me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por essa razão, não me revoltei contra ele, contra meus irmãos. Como meus irmãos. Desculpa aqui, porque está muito claro, eu não enxergo. E falei a Sam, contando-lhe as coisas que o Senhor me havia manifestado por meio de meu Santo Espírito. E aconteceu que ele acreditou em minhas palavras. Mas eis que Lamã e Lamuel não quiseram dar ouvido às minhas palavras. E, aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo, bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procurastes diligentemente com humildade de coração. E se guardares meus mandamentos, prosperará e será conduzido a uma terra de promissão. Sim, uma terra que preparei para ti, sim, uma terra escolhida acima de todas as outras terras. E se teus irmãos se rebelarem contra ti, serão afastados da presença do Senhor. E se guardares meus mandamentos, será feito governante, mestre de teus irmãos. Pois eis que no dia em que se rebelaram contra mim, eu os amaldiçoarei, com dolorosa maldição, e não terão poder sobre a tua semente. E mesmo que ela também se rebele contra mim. E se acontecer que ela se rebele contra mim, eles serão um flagelo para teus descendentes, a fim de levá-los aos caminhos da lembrança. Então, aqui fala sobre a fé, né, que Nefe tem,
E mesmo assim, os filhos deles, ele mostrando a fé que ele tem, o que o Senhor mostrou para ele, que o Senhor preparou para ele as terras, né? E mesmo assim, os filhos deles resmungaram, né? Para tudo tinha um problema, tudo que o Senhor dizia para Nefe tinha eles não conseguiam entender, porque o abandono de toda a riqueza, passar por esse período digamos que um período de provação, né? Porque esse tempo que eles ficaram no deserto procurando outras terras para que o Senhor tinha prometido a eles, mesmo assim os filhos deles reclamavam tanto, a mãe Lamuel. E aqui mais na frente eles falam que se eles continuarem reclamando, eles serão amaldiçoados, não serão. Peraí que eu me perdi. Pois no dia que eles rebelarem contra mim, eu os amaldiçoarei. Contra mim, eu os amaldiçoarei com dolorosa maldição e não terão poder sobre sua semente. Então, mesmo que eles tenham tudo que o Senhor doava para eles, as bênçãos que eles tinham designado para a família, se eles continuassem se rebelando contra eles, seriam amaldiçoados e não teriam as bênçãos que o Senhor prometeu ao pai dele. Muito bem. Mais alguém? Sabe que dentro da igreja tem muitos membros que não podem ser grandemente abençoados. Então o Senhor vai controlando eles, dando de pouquinho em pouquinho. Porque quando eles são grandemente abençoados, eles afastam de Deus. E aí ele é o que o Pai Celestial está falando para Nefe, né? Que se o povo dele, se os filhos de Nefe se rebelar contra Deus, Deus vai fazer com que a descendência dos irmãos dele se torne um flagelo para eles, para sempre estar lembrando eles dos convênios com o Pai Celestial. Então, assim, tem muita gente na igreja que, se for abençoada, afasta de Deus, né? Então, por isso, Deus ele vai levando aquela pessoa a banho-maria, vai abençoando de pouquinho em pouquinho, sempre com o mínimo, nunca derrama todas as bênçãos sobre eles. Principalmente porque, às vezes, como você fala, se a pessoa ela tiver, se ela se achar, se a palavra aqui, digamos que abençoada demais, a palavra não seria essa, mas é a que eu achei aqui, ela pode cair naquele terreno, né, que eu sei, eu sou, eu estou, então você que me perceba, você que me siga, porque eu estou certo, eu tenho a razão. E você, por exemplo, você não tem a minha sabedoria, você não tem digamos que o meu tempo de membro, né, com a minha facilidade, a minha eloquência de falar sobre as escrituras. Então, isso vai prejudicando a ela, porque as bênçãos que o Senhor dá a ela, para que ela possa distribuir para o seu entorno, ela se torna uma pessoa soberba. E nesse espaço de tempo, essa soberba dela afasta ela do Senhor. Porque quando Deus dá bênçãos a você, é porque você é merecedor delas, mas você também tem que saber dividir as bênçãos com os outros. Porque só assim você vai crescer mais, né, como membro, como uma pessoa semeadora da palavra do Senhor. E muitas pessoas se perdem nesse trajeto, né, se tornam pessoas soberbas. Eu sei, eu estou, eu vou, eu faço, e você vai ser sempre um menor que eu, você está sempre um abaixo de mim. E isso é muito triste, porque feliz daquele que tem a sabedoria, né, para si. E infeliz dele se ele guardar só para ele. Porque se você tem a sabedoria e guarda para si, você não consegue semear nada. E quando você estiver lá na frente, você não vai sequer poder olhar para trás. Porque as suas sementes, elas não vingaram. Porque você levou todas para você. Você não conseguiu deixar partes boas suas.
para que todos possam te seguir. Ângela, botar a mãozinha. Sim. Assim, contraste mesmo, né? Do a mãe e Lemuel que murmuravam e não buscavam conhecer a vontade do Senhor e por isso murmuravam cada vez mais. E Nefe, que foi buscar, né? Teve desejo e foi clamar ao Senhor para que o Senhor respondesse aquelas dúvidas que ele tinha, que o Senhor trouxesse paz ao coração dele. E aí o Senhor, diz a Escritura, que o Senhor enterneceu o coração de Nefe. Então, até aquele momento aqui, Deus não tinha se demonstrado, né? Ele não tinha visto anjos, ele não tinha visto o Senhor, nem ouvido sua voz, mas ele sentiu o Espírito no coração. E é assim que se manifesta a maioria das revelações que nós temos, né? É o que a gente sente no coração, que é verdade. A gente sente lá no fundo do nosso coração, através do Espírito Santo, que aquilo que o Senhor está nos mostrando nas Escrituras ou através da palavra de um livro, de um profeta, de um líder da igreja, é a verdade, o que ele toca. E o que eu gosto também aqui é que o Sam, ele ouviu o testemunho de Nefe e ele acreditou no testemunho. Ele também acreditou, ele também confiou. Então, às vezes, muitas vezes, por isso que eu gosto tanto desse nome de testemunho. Se a gente ouve o testemunho de alguém, e aquilo fortalece o nosso próprio testemunho. Ajuda, talvez, a buscar um testemunho daquele que Deus está ouvindo no princípio, mas fortalece o nosso testemunho. A gente ouve o testemunho, né, a experiência que alguém teve, uma experiência espiritual. Nos dá força para ir atrás das nossas próprias experiências espirituais, né? Então, eu gosto muito dessa Bem, boa noite. que o Senhor falou, Obrigado. né, trouxe essa verdade para a Nefe através do Espírito, de uma maneira totalmente calma, tranquila, sem visões, sem manifestação, sem ouvir anjos, sem nada. Foi o Espírito que tocou e fez ele sentir que aquilo era verdade. Então, quando a gente busca nas orações respostas das nossas dúvidas, das nossas angústias, ele vai nos responder, ele vai trazer essa resposta através do Espírito Santo e muitas vezes a gente vai ter a oportunidade de ser fortalecido também com os testemunhos das outras pessoas que estão ao nosso redor, nos ajudando a continuar no caminho certo, né? Isso é maravilhoso. Então, aqui o Rodrigo falou sobre o Senhor, às vezes, ele dá as bênçãos que a pessoa, tem pessoas que não vai receber as bênçãos, porque realmente acontece bem isso mesmo. Mas assim, às vezes a gente, lá aquele Salmo 73, lá, quando Asaf, não sei se vocês conhecem o Salmo 73, o Asaf, ele começou a olhar ao redor, começou a olhar as bênçãos das outras pessoas. O que aconteceu com o Asaf? Ele caiu, né? Ele começou a ficar assim, porque ele ficava olhando. Então, muitas das vezes, a gente olha as bênçãos dos irmãos da igreja e fala, mas por que ele está sendo abençoado daquela forma ali? Mas a gente também não sabe o que ele já passou para ele ter aquelas bênçãos aqui. Ele usou a fé. Ele fez aquilo que eles fizeram. Porque não tem como o Senhor fazer, como eu falei anteriormente, sozinho, ele fazer algo que você precisa fazer para você ser abençoado. Por trás de cada mandamento tem uma bênção, né? Será que nós temos cumprido realmente? Será que nós temos feito aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Como eu falei ali atrás, eu falei sobre o irmão de Jared. Será que nós estamos igual a ele dentro de uma tenda? A gente não está saindo para poder ir à luta e fazer o que tem que ser feito? Então, às vezes a gente olha as bênçãos das outras pessoas na igreja, mas não sabe o que realmente a pessoa passou por ter aquilo ali naquele momento. Né? A gente fica olhando, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, depois eu queria até assim, porque quando eu estava na outra igreja, a gente estudava muito a Bíblia, né? Porque ela anda lado a lado com o livro de Jó. E eu sempre gostava de ler esse Salmo 73. Quando eu estava olhando assim, as bênçãos dos irmãos ao meu redor, eu lia aquele salmo. Falava, nossa, será que eu estou igual a Zaf? Porque quem fazia isso, né? Ele ficava olhando as bênçãos dos irmãos. A gente tem que, realmente, botar em prática a nossa fé. Né? Botar em prática, porque em cada mandamento a gente tem uma bênção. Mas é como o Rodrigo falou, mas tem pessoas que o Senhor vai derramando as bênçãos devagar, porque ele sabe que se ele deixar aquelas bênçãos
acontecer em algumas áreas da vida da pessoa, né? Em algum mandamento, em alguns, a pessoa vai realmente se afastar. E o Senhor nos conhece, Ele conhece o nosso coração, né? Conhece a nossa sinceridade. Às vezes a gente fala algumas coisas que no coração não é nada daquilo. Então Ele conhece tudo, então a gente não engana o Senhor. Tem que tomar muito cuidado com isso, de ficar olhando as bênçãos dos irmãos, do irmão, sem saber o que ele já passou para ter que ir, né? Eu fico me policiando muito nisso. É isso mesmo. Certinho. Posso falar uma coisa bem rapidinho? Pode. Às vezes quando a gente lê as escrituras, a gente lê lá, fala que o Senhor, se a gente guardar os mandamentos, prosperarás. E a gente acha que essa prosperidade é material. Vem na nossa mente imediatamente riquezas, dinheiro, bens, casas, carros, joias. E a gente esquece que esse prosperarás, para o Senhor, o dinheiro não é nada. Tanto que ele fez isso para Leí. Ele mandou Leí largar tudo para trás. Porque para ele não é importante aquilo. Joias, dinheiro, riqueza. Claro que é bom a gente ter conforto, a gente ter condições financeiras de proporcionar um conforto para as pessoas que a gente ama e poder ajudar as outras pessoas que estão ao nosso redor, colocando o que nós temos à disposição do Senhor. Se a gente tem um carro, nosso carro vai estar à disposição do Senhor como serviço. Se a gente tem alimento, nosso alimento vai estar à disposição para servir as outras pessoas. Isso é importante, senão não teria a doutrina da autossuficiência na igreja. Mas essa prosperidade é muito mais do que dinheiro, e bênçãos, e riquezas. É uma prosperidade do que é mais importante, que é a exaltação. É a gente ser exaltado com as pessoas que a gente ama, que é a nossa família. Então, muitas e muitas vezes, né, uma pessoa que era próxima a mim, na época, ela questionava, mas fulano, a família do fulano, lá eles vivem a lei do dízimo, e olha lá, eles passando por dificuldades financeiras, eu sempre tentava ensinar e mostrar que não era esse a vida, né? Aquela família eles eram unidos, eram amorosos, um fiel portador de sacerdócio, com filhos fiéis, né, que serviam ao Senhor. Então essa é a bênção, a maior riqueza que a gente pode ter, é a nossa família. O resto, se vier, é um lucro, é maravilhoso. Mas essa prosperidade é maior do que as riquezas, né? Acho que é uma prosperidade de a gente ter as pessoas que a gente ama, né, com saúde, com forças, vivendo os mandamentos, se preparando para voltar juntos à presença do Senhor e ter a eternidade juntos. E poder servir da melhor maneira que nós podemos. Tem um líder da igreja que fala que não adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder sua alma, né? Eu não sei quem falou, mas ele fala tipo assim, não adianta ganhar todas as coisas lá fora, mas perder sua alma. Então é como a Ângela fala mesmo, né? Prosperidade é mais além dessa vida, né? Às vezes a gente foca muito nesse tempo aqui. E esse tempo aqui é muito curto, 100 anos aí no máximo, né? E depois, né? Nós temos que ver que o Senhor, ele tem visão de todas as coisas, porque ele vê o que nós não vemos lá na frente. Mas quando a gente fala bênçãos, a pessoa já vai logo pensando logo em prosperidade, mas não é especificamente a prosperidade de dinheiro, mas é uma bênção de ter um casamento eterno, né? Sim. Sei lá no templo, da exaltação, logo depois vem a exaltação, que a gente busca só isso que a gente tem em mente, né? A meta da gente é essa. Mas o Senhor, ele fica feliz de ver a gente vivendo bem, a gente está, assim, com a família eterna, ele se sente bem com isso. É isso que ele quer para nós. Né? É lógico que tem pessoas, como a irmã Ângela falou, que às vezes a pessoa é dizimista fiel e ela não consegue prosperar, mas às vezes ela tem outro tipo de bênção. Então, quando a gente fala bênção, a gente não fala especificamente dinheiro, a gente fala em todos os sentidos da nossa vida. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente já caracteriza já assim, falar bênçãos, a gente já pensa logo na bênção material. E não é só essa, né? Tem outras coisas mesmo. A
gente tem que procurar saber o que está faltando na nossa vida, né? Para a gente poder estar assim, buscando mais naquela área, naquela parte ali que a gente precisa, naquele mandamento. Né? E a gente sabe o que a gente precisa, o que a gente tem que fazer. Às vezes o meu marido fala, você é muito assim, você arrisca mesmo, você não está nem aí, você vai e faz. Mas não é que arrisca, é porque eu sei que ali eu estou resguardado com o mandamento do povo. E eu sei que ele vai sempre fazer o melhor. E não é que eu arrisco, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que ir para cima, eu tenho que ir para frente, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que usar minha fé. Eu vou e realmente eu faço aquilo que tem que ser feito. É isso mesmo. E ele fala que eu arrisco demais. Eu sou muito assim, eu tenho a palavra certa, eu sou muito, como é que fala quando a pessoa, ela arrisca muito assim. Tchau, até mais. Boa noite. Mas assim, a gente não arrisca dentro dos mandamentos, no resguardo dos mandamentos, né? Dá a palavra para isso aí, eu também estou com ela aqui na ponta da língua, mas não sai. E, vamos lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Corajosa. Mas ainda tem uma outra palavra ainda. Eu vou lembrar depois até eu terminar, se eu lembrar eu falo, tá? Otimista. A gente vai saber o que é. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom. Também, Alexandra. Eu gosto que eu chamo ela de Alexandra. Alexandra. Oh, tá tudo bem, eu estou refletindo sobre tudo que vocês estão falando aqui. Tudo bem. Elaine, levanta a mão. Levantei não, porque eu levantei aquela anteriormente eu tinha levantado, deixa eu tirar aqui. Bom, beleza. Se ninguém mais quer comentar, se vocês quiserem encerrar, quiser ir para outro capítulo, quiser estudar depois, a gente marca um outro dia também, meio de semana. Né? E trazer mais gente. Daqui a alguns dias a gente pode abrir uma segunda sala, porque já tem muita gente, né? Vamos estender para 2 horas. O que vocês acham? Bom, né? Muito bom. Tudo bem, amigo? Vocês Boa viram que eu noite. gostei tanto que eu me pus 2 vezes aí, né? Quitéria. Tá pago, Eu estava né? experimentando, eu não tive que usar com o celular, não. Vamos lá, que beleza. Obrigado. Então, se ninguém mais quiser falar nada, podemos encerrar. Quem se habilita a fazer a última oração para nós? Irmã Quitéria, por gentileza. Peraí. Você quer fazer uma oração? Pode fazer, Lani. Não. Você não Eu não encerrar. vou fazer. Opa, bom, Carlos. Tem uma entrega aqui. Tá bom, obrigado. Então tá bom. Querido e amado Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, meu Pai, estudando as suas escrituras, que o Senhor possa abençoar cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor possa abençoar a nossa noite, que seja proveitosa, que a gente possa descansar os nossos corpos para amanhã, que vai se iniciar mais uma semana, que a gente possa trabalhar com o coração cheio de amor, que o Senhor possa trazer para nós a esperança de dias melhores. O Senhor derrame sobre nós, sobre todos os seus filhos, bênçãos, que cada um deles possam entender o propósito de nós estarmos aqui, é só uma passagem. A nossa estadia aqui na Terra, nós estamos aqui para progredir, estamos aqui para melhorar nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar com muita alegria, com muita saúde, muita prosperidade. Que o Senhor possa mostrar a cada um de nós que nós possamos viver com o que nós temos, né? O que nós conseguimos com a nossa saúde será benéfico nosso. Né? O Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe para conseguir o nosso bem. Que também nós possamos viver com o que temos. Feliz daquele que é feliz com o que tem. Tem mais? Feliz daquele que pode
olhar para frente e desejar mais, ter algo mais, mas também nunca deixar de olhar para o outro, né? Que também necessita de ajuda, também necessita de apoio, também necessita de um braço amigo, de uma mão amiga. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e assim de oração eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Uma boa semana de trabalho. Obrigada. Boa noite. Foi ótimo. Tchau. Muito obrigado a todos, gente. Obrigadão, viu? Vamos comentar lá no grupo pra gente trazer mais gente, hein? Vamos sim. Um abraço Então, tá a bom. todos. Boa semana.